O vento cortava frio naquela noite de junho de 1954, trazendo consigo o cheiro de terra molhada e café que ainda queimava no fogão a lenha da Casa Grande. Coronel Antônio Vasconcelos ajeitou o chapéu de couro e puxou o poncho sobre os ombros largos antes de sair para a última ronda da noite. Aos 47 anos, viúvo há 5, o homem carregava nos olhos castanhos escuros aquela dureza de quem aprendeu a não confiar em mais ninguém. A fazenda Santa Rita, em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, era tudo o que lhe restava. 60 alqueires de café, gado leiteiro e uma solidão que pesava mais que qualquer saca de grãos. Ele caminhava pelo terreiro de chão batido quando ouviu um barulho seco, madeira rangendo. Vinha da porteira principal, aquela de tábuas grossas que ficava a uns 200 metros da sede. Antônio franziu a testa. A essa hora, passava das 10 da noite. Ninguém tinha negócio batendo em porteira de fazenda. Bandido não batia, pulava. Visita avisava de dia. Instintivamente a mão dele foi até o revólver calibre 38 que sempre carregava no cinto. Os passos dele eram firmes sobre a terra úmida. A lua cheia iluminava o caminho entre as cercas de arame farpado, e à distância ele podia ver a silhueta. Alguém estava agarrado às tábuas da porteira. Antônio acelerou o passo, a mão no cabo da arma. Quando chegou mais perto, parou. O coração dele, que há anos batia com a regularidade de um relógio quebrado, disparou. Era uma moça, uma jovem de cabelos negros desgrenhados, pele branca quase transparente sob a luz da lua, vestido de chita azul todo rasgado na barra e nos ombros. Os pés dela estavam descalços e sangrando. Sangue fresco manchava a terra embaixo dos dedos dela. E os olhos, Deus do céu, aqueles olhos verdes arregalados, cheios de um pavor que Antônio só tinha visto uma vez na vida. No olhar da própria esposa antes de morrer. A moça não falou, não pediu socorro, não chorou. Apenas segurava as tábuas da porteira com as 2 mãos trêmulas, como se fosse desabar se soltasse. A respiração dela era curta, rápida, desesperada. E foi aí que Antônio viu marcas roxas ao redor do pescoço dela, marcas de dedos. Alguém tinha tentado estrangulá-la. Quem é você? A voz dele saiu mais áspera do que pretendia. O que aconteceu? Silêncio. A moça apenas o olhava, e naquele olhar havia tanta coisa: medo, súplica, vergonha, exaustão, que Antônio sentiu algo se revirar dentro do peito, coisa que ele não sentia há muito tempo. Tá machucada? Ele afrouxou o tom, guardou a arma. Tá com fome? Nada. Só aquele silêncio ensurdecedor. Antônio olhou em volta. A estrada de terra que cortava a fazenda estava vazia. Nem sinal de charrete, cavalo, pessoa. De onde essa moça tinha vindo? E fugindo de quem? Escuta aqui. Ele deu mais um passo. A moça recuou, mas não largou a porteira. Eu não vou te machucar, mas você não pode ficar aí. Ou entra ou vai embora. Escolhe. Os olhos verdes dela se encheram de lágrimas que não caíram. E então devagar, como quem faz a escolha mais difícil da vida, ela soltou as tábuas da porteira. As pernas dela tremeram, e antes que Antônio pudesse reagir, a moça desabou no chão de terra, desmaiada. O fazendeiro xingou baixinho. Olhou para os lados mais uma vez. Ninguém. Abaixou-se, pegou a moça nos braços. Ela era leve, leve demais. Pele e osso. Devia estar sem comer há dias. O vestido dela cheirava a suor, terra e algo mais. Fumaça. Fumaça de madeira queimada. Antônio franziu a testa, mas não era hora de perguntas. Atravessou a porteira com a moça nos braços e caminhou de volta para a Casa Grande. O interior da casa estava escuro. Só a lamparina da cozinha ainda acesa. Ele a levou até o quarto de hóspedes, aquele que ninguém usava desde que a irmã dele tinha vindo da capital, anos atrás.
Depositou a moça na cama de casal, cobriu-a com um cobertor de lã. Olhou para ela sob a luz fraca. Devia ter uns 19, 20 anos. Bonita, apesar da sujeira e dos machucados. Mas era a expressão no rosto dela, mesmo desacordada, que mexia com ele. Uma dor tão funda, que nem o desmaio conseguia apagar. Antônio saiu do quarto, foi até a cozinha, pegou bacia com água, panos limpos e o vidrinho de iodo que guardava no armário. Voltou, sentou-se na beirada da cama e começou a limpar os pés dela. A água ficou vermelha rapidinho. Ferimentos de quem tinha andado quilômetros descalça, por estrada de pedra e mato. Algumas unhas estavam arrancadas. Ele limpou cada ferida com cuidado, passou iodo e enfaixou com tiras de tecido. As mãos dele, acostumadas a laçar gado e consertar cerca, tremiam um pouco naquele cuidado delicado. Depois foi até a bomba do quintal, encheu um copo de água fresca, voltou. A moça ainda estava desacordada. Ele molhou os lábios dela com água. Nada. Esperou e esperou, até que lá pela meia-noite ela abriu os olhos. O susto nos olhos dela foi imediato. Ela tentou se levantar, mas o corpo não obedeceu. Antônio levantou as mãos, gesto de paz. Calma, cê tá na fazenda Santa Rita. Eu sou Antônio Vasconcelos, dono daqui. Cê desmaiou lá na porteira. Trouxe cê pra dentro, limpei seus ferimentos. Só isso. A moça o encarou. Aqueles olhos verdes faiscavam desconfiança. Ela olhou em volta, viu o quarto simples, a janela com cortina de renda, o crucifixo na parede. Voltou a olhar para ele. Como é seu nome? Antônio perguntou. Silêncio. De onde você veio? Mais silêncio. Alguém te machucou. Essas marcas no seu pescoço. Quem fez isso? Nada. A moça apenas puxou o cobertor até o queixo, como se quisesse desaparecer dentro dele. E ali, naquele silêncio obstinado, Antônio entendeu. Ela não ia falar. Não podia ou não queria, mas o resultado era o mesmo. Tinha uma desconhecida muda dentro da casa dele, machucada e aterrorizada. E ele não fazia a menor ideia do que fazer com aquilo. Tá certo. Ele se levantou. Fica aí, amanhã a gente vê o que faz. Ia saindo quando parou na porta. Tem comida na cozinha. Se quiser, serve-se. Fechou a porta. Ficou parado no corredor, a mão ainda na maçaneta. Que diabos ele tinha acabado de fazer? Trazer uma estranha para dentro de casa? Uma moça claramente fugindo de algo ou de alguém? Ele devia ter deixado ela lá na porteira. Devia ter chamado o delegado da cidade. Devia ter feito qualquer coisa menos o que fez. Mas quando foi dormir, horas depois, a imagem que o perseguiu não foi a do perigo que talvez tivesse trazido para dentro da fazenda. Foi a do terror absoluto naqueles olhos verdes. E, sem saber por quê, Antônio Vasconcelos sentiu que sua vida acabava de mudar para sempre. O galo cantou às 5 da manhã, como sempre. Antônio levantou, vestiu calça de brim e camisa de algodão, calçou as botas de couro. Ia começar mais um dia. Café, ordenha, vistoria das cercas. A rotina que o mantinha vivo, mesmo quando viver parecia não fazer mais sentido. Mas hoje havia algo diferente. A moça. Ele foi até a cozinha, acendeu o fogão a lenha, colocou água para o café. O cheiro de lenha queimando e pó de café se espalhou pela casa. Pegou pão na lata, manteiga, queijo curado. Arrumou tudo na mesa grande de madeira. E esperou. Meia hora se passou. Nada. Antônio foi até a porta do quarto de hóspedes, bateu de leve. Silêncio. Abriu devagar. A cama estava vazia, cobertor jogado de lado. O coração dele acelerou. Ela tinha fugido? Mas não. A moça estava encolhida no canto do quarto, entre o guarda-roupa e a parede, abraçada aos próprios joelhos. Os olhos dela, arregalados, acompanhavam cada movimento dele. O café tá na mesa. Antônio falou, mantendo distância. Você precisa comer. Ela não se mexeu. Ele suspirou, saiu, deixou a porta entreaberta. Voltou para a cozinha, serviu-se de café preto e forte.
comeu pão com queijo. Os minutos passaram. Ele estava terminando quando ouviu passos leves, hesitantes. A moça apareceu na porta da cozinha. À luz do dia, ela parecia ainda mais frágil. O vestido azul rasgado deixava ver hematomas nos braços, cortes superficiais nas pernas. O cabelo negro e comprido caía desgrenhado sobre os ombros. Mas era o rosto que chamava a atenção. Traços delicados, pele clara, lábios rachados e aqueles olhos verdes que pareciam enxergar mais do que deviam. Senta. Antônio apontou a cadeira. Ela ficou parada. Eu já comi. Essa comida é para você. Devagar como um animal acuado, a moça entrou na cozinha. Sentou-se na ponta da cadeira, longe dele. Olhou para o pão, o queijo, o café. As mãos dela tremiam. Ela pegou o pão, levou à boca, mordeu, mastigou devagar. E então, como se uma represa tivesse se rompido, começou a comer desesperadamente. Pão, queijo, café quente, que ela tomava em goles grandes, apesar de queimar. Antônio percebeu. Ela estava faminta. Dias sem comer, talvez semanas. Vai com calma, senão passa mal. Ele falou. Ela parou, olhou para ele, voltou a comer, mais devagar dessa vez. Quando terminou, ela limpou a boca com as costas da mão, baixou os olhos. Ficou ali, sentada, quieta, esperando. Esperando o quê? Que ele a expulsasse? Que cobrasse algo em troca? Escuta. Antônio cruzou os braços. Eu não sei quem cê é. Não sei de onde veio, nem o que aconteceu. Mas cê tá machucada e, obviamente, fugindo de alguém. Eu não vou te entregar. Mas também não posso te manter aqui sem saber nada. Silêncio. Aquele maldito silêncio. Cê não fala? Ele insistiu. Não pode falar ou não quer? Os olhos verdes se encheram de lágrimas. Ela apertou os lábios, levantou uma mão trêmula e apontou para a própria garganta. E então nebou com a cabeça, devagar, como quem carrega um peso imenso. Antônio entendeu. Ela não podia falar. O que quer que tivesse acontecido, o estrangulamento, o trauma, algo mais. Tinha roubado a voz dela. Tá certo, ele concordou. Não precisa falar, mas eu preciso de um nome, alguma coisa para te chamar. A moça hesitou. Depois, com o dedo, desenhou na mesa de madeira, sobre o pó fino que sempre se acumulava. 4 letras. A-U-R-O. Parou. Olhou para ele, como se perguntasse se era suficiente. Aurora? Antônio tentou. Ela assentiu. Aurora tá bom. Pode ficar. Por enquanto. E por enquanto significava até ele descobrir o que fazer. Até a cidade inteira ficar sabendo. Até alguém vir procurar por ela. Até o que quer que fosse acontecer, acontecesse. Mas naquele momento, sentado na cozinha com uma estranha que não falava, Antônio Vasconcelos não imaginava que, por enquanto, se transformaria na decisão mais importante da vida dele. Os dias seguintes foram estranhos. Aurora não saía do quarto. Antônio deixava a comida na porta 3 vezes ao dia. Café da manhã, almoço, jantar. Ela comia tudo, mas nunca quando ele estava por perto. As roupas sujas dela, ele pegou de noite, lavou no tanque, estendeu no varal. Deixou roupas limpas da falecida esposa na cama. Vestido de algodão, anágua, um chale. No dia seguinte, as roupas tinham sumido e Aurora apareceu vestindo o conjunto. Limpa, cabelos presos num coque simples. Antônio tentava manter a rotina. Acordar cedo, café, trabalho na roça. Mas a cabeça dele estava longe. Quem era aquela moça? Por que alguém tentaria matá-la? E por que diabos ele se importava tanto? Foi no 3º dia que tudo mudou. Ele estava no curral, consertando a cerca de tábuas que o gado tinha derrubado, quando ouviu o barulho de charretes. 3. Virou-se e viu a comitiva chegando pela estrada de terra. À frente, no cavalo preto, vinha seu Raimundo Teixeira, o dono da fazenda vizinha.
homem de seus 60 anos, barriga grande, bigode grisalho e fama de metido. Atrás dele, 2 charretes com capangas. Antônio! Raimundo acenou, fingindo cordialidade. Precisamos conversar. Antônio largou o martelo, limpou as mãos na calça. Seu Raimundo, que honra! Deixa de graça, rapaz. O homem desceu do cavalo com dificuldade. Vim aqui porque a cidade inteira tá falando. Falando de quê? Da moça. Raimundo cuspiu no chão. Apareceu uma mulher aqui na sua fazenda, não foi? Noite passada, dizem. Ferida, fugindo. Todo mundo sabe. Antônio sentiu o sangue gelar, como alguém já sabia. Ele não tinha contado para ninguém. A fazenda era isolada. Os empregados moravam longe. Mas então lembrou, Zé Benedito, o ordenador, tinha vindo trabalhar ontem de manhã. Devia ter visto algo. Visto e espalhado. E se apareceu, Antônio cruzou os braços. Casa é minha. Recebo quem eu quiser. Antônio, pelo amor de Deus. Raimundo baixou a voz, chegou mais perto. Essa moça que se abrigou, ela é procurada. O coração de Antônio disparou, mas ele manteve a cara fechada. Procurada por quê? Assassinato. Raimundo disse a palavra devagar, saboreando o impacto. Matou o patrão dela, Dr. Sebastião Furtado, lá de Itajubá. Grande homem, médico respeitado. Encontraram ele morto na própria casa, 3 dias atrás. Esfaqueado. E a empregada dele, uma tal de Aurora Mendes, sumiu. A polícia tá procurando ela. E agora me dizem que ela tá aqui, na sua fazenda. Antônio sentiu o mundo girar. Aurora. Assassinato. Não podia ser verdade. A moça aterrorizada que ele acolheu era uma assassina? Você tem certeza disso? Ele perguntou, a voz tensa. Coronel da polícia de Itajubá passou por aqui ontem, espalhando cartaz. Eu tenho um aqui. Raimundo tirou do bolso um papel dobrado, mostrou. Era um cartaz simples, impresso, com descrição. Procura-se Aurora Mendes, 19 anos, cabelos negros, olhos verdes, pele clara. Suspeita de homicídio. Recompensa. Antônio pegou o papel, leu. O nome batia. A descrição batia. Mas aquilo não fazia sentido. A moça que ele tinha em casa não parecia capaz de matar uma mosca, muito menos um homem adulto. E você veio aqui me cobrar o quê? Antônio devolveu o cartaz. Vim te dar um conselho, rapaz. Raimundo colocou a mão no ombro dele, gesto que Antônio odiava. Entrega a ela, chama o delegado, entrega a moça e lava as mãos. Senão você vai se queimar junto. Proteger criminoso é crime. E pior, a cidade inteira já tá falando. Dizem que você tá escondendo a assassina, que você tá envolvido com ela. Entende onde isso vai dar? Antônio entendeu. Na cidade pequena do interior, reputação era tudo, e a dele já estava manchada. Viúvo solitário, recluso, mal-humorado. Agora abrigando uma suposta assassina, seria o fim. Ninguém negociaria com ele, ninguém respeitaria. E pior, a polícia viria. Vou pensar, Antônio disse, seco. Pensa rápido. Raimundo montou no cavalo. Porque o coronel da polícia vem pra cá amanhã. E se ele encontrar a moça aqui, você vai preso junto. A comitiva foi embora, deixando uma nuvem de poeira e um silêncio pesado. Antônio ficou parado no meio do curral, o cartaz amassado na mão, a cabeça explodindo de dúvidas. Aurora, assassina. Não podia ser. Mas se fosse. Ele entrou na casa como um furacão. Foi direto até o quarto dela. Bateu na porta, não esperou resposta, entrou. Aurora estava sentada na cama, costurando o próprio vestido rasgado com linha e agulha que devia ter achado no quarto. Quando viu ele, levantou-se assustada. É verdade? Antônio jogou o cartaz na cama. Você matou um homem? Ela olhou para o papel. O rosto dela ficou branco. Branco como cal. As mãos começaram a tremer. Ela negou com a cabeça. Freneticamente. Não. Não. Não.
Então por que tá fugindo? Ele chegou mais perto. Por que tá com essas marcas? Por que não fala? Aurora colocou as mãos no rosto. Começou a chorar. Chorar em silêncio, os ombros tremendo. E naquele choro, Antônio viu a verdade. Ela não era assassina, era vítima. E alguém estava a caçando. Ele respirou fundo. Tá certo. Eu acredito em você. Ela levantou o rosto, lágrimas escorrendo. Olhou para ele com uma gratidão tão profunda que doeu. Mas amanhã a polícia vem. Antônio continuou. E se eles te acharem aqui, eu não vou poder fazer nada. Você entende? Aurora entendeu. Ela sabia. Sempre soube que esse momento chegaria. Pegou o chale, começou a calçar as botas velhas que ele tinha dado. Ia embora. Ia voltar para a estrada. Fugir de novo. Até alguém pegar ela ou ela morrer de fome e frio. Espera. Antônio segurou o braço dela. Eu não disse que você tem que ir. Disse que não pode ficar aqui. Ela olhou sem entender. Tem um lugar, ele explicou. Nos fundos da fazenda. Uma casa velha que meu pai construiu quando eu era criança. Ninguém vai lá. É isolada, escondida no meio do cafezal. Você fica lá. Eu levo comida. Eles vão vir, vasculhar a sede, não vão achar nada. Vão embora. Entendeu? Aurora hesitou. Por que ele estava fazendo isso? Por que arriscaria tanto por uma estranha? Eu não sei por quê. Antônio respondeu a pergunta que ela não fez. Mas eu sei que você não matou ninguém. Sei que você tá correndo perigo. E eu... Parou. Não conseguia explicar nem para si mesmo. Eu não vou te entregar. E ali, naquele quarto simples, entre uma moça muda fugindo da injustiça e um fazendeiro endurecido pela solidão, nasceu algo. Não amor, ainda não, mas confiança. E às vezes, confiança é o primeiro passo para o impossível. Naquela noite, Antônio levou Aurora até a casa velha. Era pequena, 2 peças, paredes de taipa, teto de telhas que vazava em alguns pontos. Mas tinha cama, tinha lamparinas, tinha como se esconder. Ele deixou comida, água, cobertores. Amanhã eu volto. Ele disse antes de ir. Não saia daqui. Não acenda a lamparina de noite. E parou. Confie em mim. Aurora olhou para ele. E pela primeira vez desde que apareceu na porteira, ela esboçou algo que poderia ser um sorriso. Pequeno, trêmulo, mas um sorriso. Antônio voltou para a casa grande com o coração disparado. Esconder uma fugitiva, mentir para a polícia, arriscar tudo. Pelo quê? Por uma moça que nem falava? Por uma estranha que apareceu do nada. Mas quando deitou naquela noite, a última coisa que viu antes de adormecer foi a imagem dos olhos verdes de Aurora. E neles, pela primeira vez, viu algo além do medo. Viu esperança. E esperança era algo que Antônio Vasconcelos não sentia há muito tempo. No dia seguinte, como Raimundo havia avisado, a polícia chegou. 2 soldados, um cabo e o tal coronel de Itajubá, homem alto, bigode preto encerado, farda impecável, olhar de quem não tolera desobediência. Antônio os recebeu no terreiro, café fresco na mesa, jeito de quem não tinha nada a esconder. Coronel, Antônio cumprimentou. Posso ajudar em algo? Antônio Vasconcelos. O coronel não perdeu tempo. Estamos procurando uma foragida, Aurora Mendes. Informações dão conta que ela foi vista nos arredores da sua fazenda. Vista por quem? Isso não importa. A moça está aqui? Não. O coronel o encarou. O senhor tem certeza? Tenho. Então o senhor não se importa se vasculharmos a propriedade. Não era um pedido, era uma ordem. Antônio acenou. Fiquem à vontade. E eles vasculharam. Casa grande, quartos, cozinha, despensa, curral, galpão, casa dos empregados. Reviraram tudo. Antônio acompanhou impassível. 2 horas depois, os soldados voltaram de mãos vazias. Nada, coronel, o cabo informou. O coronel não pareceu satisfeito. Senhor Vasconcelos, esconder foragido é crime grave. Eu sei,
Por isso não estou escondendo ninguém. Antes de ir, o coronel se virou. Se a moça aparecer por aqui, o senhor é obrigado por lei a informar as autoridades. Entendeu? Entendi perfeitamente. E eles foram embora. Antônio ficou parado no terreiro, vendo a poeira da estrada sumir ao longe. O coração dele martelava. Tinham acreditado, por enquanto. À noite, ele voltou à casa velha no meio do cafezal. Aurora estava encolhida num canto, abraçada aos joelhos, o terror estampado no rosto. Ela tinha ouvido os cavalos, os gritos dos soldados. Devia ter achado que seria pega. Foram embora, Antônio disse, entrando. Não acharam você. O alívio no rosto dela foi imediato. Ela respirou fundo, como quem voltava à vida. Mas eles vão voltar, ele continuou. E da próxima vez, vão procurar melhor. Então você precisa me contar a verdade. O que aconteceu? Por que te acusam de assassinato? Aurora baixou os olhos. Depois, devagar, pegou um graveto do chão. Na terra solta perto da lareira apagada, começou a desenhar. Um homem, uma casa, e então, um punhal. Antônio observou. O doutor Sebastião, você trabalhava para ele. Ela confirmou. E ele foi morto. Confirmou de novo. Mas você não matou. Ela negou veementemente. Então, quem matou? Aurora parou, olhou para ele, e com o graveto, desenhou algo que fez o sangue de Antônio gelar. Desenhou 3 homens em volta do doutor, e acima deles uma letra, C. Antônio conhecia esse símbolo. Todo mundo no interior conhecia. C de coronel. Não o coronel da polícia, mas os coronéis da região, os fazendeiros ricos, os homens poderosos que mandavam e desmandavam, que compravam a lei, que faziam o que queriam e ninguém se metia. Os coronéis mataram o doutor. Antônio entendeu. E colocaram a culpa em você. Aurora assentiu, lágrimas escorrendo. Por quê? Por que matariam um médico? Ela apontou para a própria cabeça, depois para o coração. E então desenhou na terra uma folha, um livro, papéis. Ele sabia de algo. Antônio completou. Algo que eles não queriam que ninguém soubesse. E então, Aurora fez algo que ela não tinha feito desde que chegou. Colocou a mão no bolso do vestido, onde havia um pequeno bolso interno, e tirou algo, um medalhão de prata, antigo, amassado. Ela o abriu. Dentro havia uma foto desbotada, um homem jovem, bonito, fardado, e embaixo da foto, dobrado várias vezes, um pedaço de papel amarelado. Ela entregou o medalhão a Antônio. Ele desdobrou o papel com cuidado. Era uma carta, escrita à mão, tinta desbotada, letra trêmula. E conforme ele lia, o mundo dele desmoronou e se reconstruiu ao mesmo tempo, porque aquela carta continha um segredo que explicava tudo: a morte do doutor, a fuga de Aurora, o silêncio dela, e um segredo que, se revelado, destruiria a vida de homens poderosos, homens que não parariam por nada, até garantir que aquela verdade permanecesse enterrada, junto com quem a conhecesse. E agora, Antônio Vasconcelos conhecia também. Antônio leu a carta 3 vezes antes de conseguir processar o que estava escrito. As mãos dele tremiam. A letra era de um homem. Alguém que escrevia com dificuldade, talvez ferido, talvez com pressa. A data no topo: 15 de março de 1952. 2 anos atrás. Minha querida filha Aurora, se você está lendo isto, é porque eu já não estou mais neste mundo. Perdoe este pai que nunca pôde te assumir, que nunca pôde te dar o sobrenome que era seu por direito. Mas saiba que te amei desde o dia em que soube da sua existência. O medalhão que carrego no peito guarda sua foto de menina. Guarde você agora a verdade. Eu fui Major Augusto Mendes, do 5º Batalhão. Fui morto por ordem do Coronel Evandro Tavares e seus comparsas,
por descobrir o roubo de terras indígenas que eles vinham praticando. Tenho provas, documentos. Estão escondidos com um único homem em quem confiei, Dr. Sebastião Furtado, médico de Itajubá. Se algo me acontecer, procure-o. Ele saberá o que fazer. Eu te amo, minha filha. E lamento não ter sido o pai que você merecia. Seu pai, Augusto. Antônio levantou os olhos para Aurora. Ela estava chorando em silêncio, abraçada aos próprios joelhos. Agora tudo fazia sentido. Ela não era apenas uma empregada comum. Era a filha ilegítima de um militar assassinado. E o Dr. Sebastião, o homem que supostamente ela teria matado, era na verdade quem a protegia, quem guardava as provas que poderiam destruir os coronéis mais poderosos da região. Eles mataram seu pai, Antônio disse, a voz rouca. E quando você foi procurar o doutor, mataram ele também. E colocaram a culpa em você. Aurora confirmou com a cabeça, soluçando. A garganta dela se contraiu, como se quisesse gritar, mas nenhum som saiu. Só aquele silêncio torturante que a acompanhava desde a noite em que tinha encontrado o corpo do Dr. Sebastião no chão da biblioteca dele, ensanguentado, morto. E quando ela gritou, gritou de pavor, de dor, de desespero. Mãos a agarraram por trás, dedos fortes ao redor do pescoço, apertando, apertando até o mundo escurecer e a voz dela se apagar para sempre. Quando acordou, estava no porão da casa. E ouviu vozes lá em cima, vozes que planejavam como fariam parecer que ela, a empregada órfã e sem família, tinha matado o patrão. Ninguém duvidaria. Ninguém a defenderia. Era perfeito. Mas a Aurora conseguiu fugir. Uma janela quebrada, a noite escura, correr até os pés sangrarem. 3 dias correndo, até aparecer na porteira da fazenda Santa Rita. Coronel Evandro Tavares. Antônio repetiu o nome com nojo. Conhecia o homem. Todo mundo conhecia. Dono de metade das terras entre Pouso Alegre e Itajubá. Político influente. Homem temido e respeitado. E agora, assassino. As provas. Seu pai disse que deixou o medalhão. Eles pegaram provas com o doutor? Aurora negou. E então, com o dedo, escreveu na terra. Parede, biblioteca, atrás, virgem. Atrás de uma imagem de Nossa Senhora? Antônio tentou decifrar. Ela confirmou. Os olhos verdes dela suplicavam. Ele precisava entender. As provas ainda estavam lá. Escondidas na parede da biblioteca do doutor, atrás do quadro da Virgem Maria. Os assassinos não sabiam. Tinham revirado a casa, mas não encontraram. E se alguém conseguisse chegar lá, pegar os documentos, levar para as autoridades certas, é suicídio. Antônio balançou a cabeça. A casa deve estar vigiada. E mesmo que eu conseguisse entrar, pegar as provas, quem acreditaria em mim? Os coronéis mandam na polícia, nos juízes, em todo o mundo. Seria minha palavra contra a deles. Aurora abaixou a cabeça, derrotada. Ela sabia. Sempre soube. Não havia justiça para gente como ela. Não havia esperança. Mas Antônio não conseguia aceitar isso. Não depois de ler aquela carta. Não depois de ver o sofrimento dela. Não depois de entender que Aurora não era apenas uma fugitiva. Era uma filha, buscando justiça pelo pai assassinado. E algo dentro dele, algo que estava morto há 5 anos, desde que enterrou a esposa, acordou. Raiva, indignação. E um desejo profundo de fazer o que era certo, mesmo que custasse tudo. Vou pensar em algo, ele disse, guardando o medalhão no bolso. Mas você não pode ficar aqui para sempre. É perigoso. Para você e para mim. Aurora escreveu na terra. Vou embora. Para onde? Antônio cruzou os braços. Eles estão procurando você em toda a região. Você não tem dinheiro, não tem documentos, não tem para onde ir. E não fala. Como vai sobreviver? Ela não tinha resposta. Porque ele estava certo.
Ela estava encurralada. E sozinha não duraria uma semana. Fica, Antônio decidiu. Mais alguns dias, até eu descobrir o que fazer. Mas não sai daqui. Não acende fogo de dia. E se ouvir qualquer barulho estranho, se esconde no mato. Antes de ir embora naquela noite, Antônio olhou para ela uma última vez. A Aurora estava de pé perto da janela pequena, o luar iluminando o rosto pálido dela. Ela parecia tão frágil, tão perdida. E ainda assim, havia uma força nela. Uma força silenciosa, mas inabalável. A força de quem perdeu tudo e continuava de pé. Seu pai teria orgulho de você, Antônio disse. E foi embora, antes que ela visse a emoção nos olhos dele. Os dias seguintes foram os mais difíceis da vida de Antônio. De manhã, fingia normalidade. Trabalhava na roça, conversava com os empregados, ia à cidade comprar mantimentos. Mas de noite, quando todos dormiam, pegava comida, água, às vezes um livro ou jornal e levava até a casa velha. E ficava meia hora, uma hora, sentado no chão de terra, conversando com a Aurora. Ou melhor, falando enquanto ela desenhava respostas na terra ou fazia gestos. Foi assim que ele descobriu a história dela. Filha de uma costureira pobre de Itajubá, criada sem conhecer o pai. A mãe morreu quando ela tinha 15 anos. Foi trabalhar como empregada em casas de família. Até que um dia, 3 anos atrás, uma mulher desconhecida bateu na porta da casa onde ela trabalhava. Entregou-lhe o envelope. Dentro, a carta do pai e o medalhão. E a Aurora descobriu que não era órfã de pai. Era filha bastarda de um herói morto. Por que você foi procurar o doutor? Antônio perguntou numa daquelas noites. A Aurora desenhou: justiça para meu pai. Você sabia que era perigoso. Ela confirmou. Mas foi mesmo assim. Porque a justiça valia o risco. E o doutor Sebastião tinha sido bondoso. Disse que ajudaria. Que entregaria as provas para alguém de fora. Alguém que os coronéis não pudessem comprar. Estava planejando. Mas eles descobriram. E o mataram antes. E sua voz? Antônio tocou no assunto que evitava. Foi quando tentaram te matar? Aurora tocou o próprio pescoço. Os hematomas já estavam desbotando. Mas a lembrança permanecia. Ela fez o gesto de apertar, sufocar. E então apontou para a garganta. Balançou a cabeça. Desde aquela noite, nada. Nem um sussurro. O medo, o trauma, o choque. Algo dentro dela tinha quebrado. A voz se foi, e ela não sabia se voltaria. Antônio sentiu uma dor no peito. Vai voltar, ele afirmou, mais para si mesmo que para ela. Quando você estiver segura, quando tudo isso passar, a voz volta. A Aurora deu um meio sorriso triste. Ela não acreditava, mas gostava que ele acreditasse. E foi nessas conversas silenciosas, nessa troca estranha de palavras e gestos, que algo começou a crescer entre eles. Não era amor, ainda não, mas era conexão. 2 solitários, 2 sobreviventes, 2 corações quebrados, que por algum milagre começavam a bater no mesmo ritmo. Uma noite, Antônio trouxe uma surpresa. Uma caixa de madeira. Dentro, papéis, lápis, cadernos velhos. Para você escrever, ele explicou. Já que não pode falar. Os olhos dela brilharam. Ela pegou um caderno, abriu, pegou o lápis. E escreveu com letra bonita e firme. Obrigada por tudo, por acreditar. Antônio leu. E sentiu algo se revirar dentro dele. Eu não acredito só em você. Ele disse, a voz baixa. Eu acredito que a verdade vai sair. De algum jeito. Ela escreveu. Por que está me ajudando? Não me conhece. Boa pergunta. Por quê? Antônio respirou fundo. Porque há 5 anos eu perdi minha esposa. Febre. Ela morreu nos meus braços, pedindo para eu não desistir da vida. Mas eu desisti. Parei de viver. Só existia. E então você apareceu. E eu, parou. Como explicar? Eu vi nela, vi a mesma força, a mesma luta. E senti que se eu te abandonasse,
estaria abandonando ela de novo. Entende? Aurora escreveu. Entendo. Sinto muito pela sua esposa. Ela se chamava Helena. Antônio disse. Era a primeira vez em 5 anos que falava o nome dela em voz alta. Era professora. Ensinava as crianças da região. Todo mundo amava ela. Ela era luz. E quando ela se foi, a luz foi junto. A luz volta, Aurora escreveu. E mostrou, apontando para ele. Está voltando. Antônio olhou para as palavras e percebeu que ela estava certa. Naquelas 2 semanas com Aurora, ele tinha sentido algo que não sentia há anos. Propósito, vontade de acordar, vontade de lutar. A luz estava voltando. Devagar, trêmula, mas voltando. Obrigado, ele disse simplesmente. Mas a paz não durou. No 10º dia, tudo desmoronou. Antônio estava no campo quando viu a movimentação. Cavaleiros, muitos, descendo pela estrada principal. Não eram soldados, eram capangas, homens armados a serviço dos coronéis. E à frente deles, montado num cavalo branco imponente, vinha um homem que Antônio reconheceu imediatamente, Coronel Evandro Tavares. O sangue dele gelou. Evandro nunca vinha pessoalmente, nunca. Se estava ali, era porque sabia. Sabia que a Aurora estava escondida na fazenda, e vinha buscá-la. Antônio correu. Não para a casa grande, para a casa velha. Tinha que avisar a Aurora. Tinha que tirá-la dali, agora. Mas quando chegou ofegante, encontrou a porta arrombada, a casa revirada, e a Aurora. A Aurora não estava. O coração dele parou. Não, não, não. Olhou em volta desesperado, sinais de luta, uma bota dela no chão, o caderno que lhe tinha dado, as páginas rasgadas espalhadas. Sangue. Algumas gotas na soleira da porta. Procurando algo, Vasconcelos. A voz veio de trás dele. Antônio se virou. Coronel Evandro Tavares estava ali, 10 metros de distância. Revólver na mão, sorriso maldoso no rosto. Atrás dele, 6 capangas armados. Onde ela está? Antônio perguntou. A voz um rosnado. A vagabunda assassina está onde deveria estar desde o início, nas mãos da justiça. Evandro deu um passo à frente. Meus homens a encontraram há 1 hora. Agora está a caminho da cadeia de Itajubá, onde será julgada e enforcada pelo assassinato do Dr. Sebastião. Ela não matou ninguém. Você sabe disso. Você matou. O sorriso de Evandro desapareceu. Cuidado com as palavras, Vasconcelos. Acusações levianas podem custar caro. Eu sei da verdade. Antônio deu um passo à frente, ignorando as armas apontadas para ele. Sei do Major Augusto. Sei das terras roubadas. Sei de tudo. Evandro ficou pálido, depois vermelho, de raiva. Impossível. As provas foram destruídas. Você acha? Antônio mentiu. Não sabia se as provas ainda existiam, mas precisava ganhar tempo. Ou se eu disser que tenho cópias, que já mandei para autoridades em São Paulo? Era mentira, mas funcionou. Evandro hesitou, e nessa hesitação, Antônio viu a brecha. Ele tinha que chegar em Itajubá. Tinha que encontrar a Aurora. Tinha que pegar as provas, se ainda estivessem lá. Tinha que fazer alguma coisa. Você não tem nada. Evandro decidiu. Está blefando. Mas só por garantia. Fez um gesto. 2 capangas avançaram. Antônio não pensou. Apenas reagiu. Socou o primeiro no rosto. Desviou do segundo, correu. Tiros explodiram atrás dele. Uma bala passou raspando na orelha. Ele correu pelo cafezal, pulando entre as fileiras, usando as plantas como cobertura. Mais tiros, gritos, cavalos relinchando. Ele sabia a fazenda melhor que ninguém. Conhecia cada atalho, cada esconderijo. Correu até o riacho, jogou-se na água. Deixou a correnteza levá-lo alguns metros. Saiu do outro lado. Correu mais, até que os sons dos perseguidores ficaram distantes. Parou, ofegante, escondido num bambuzal. O coração martelava. As mãos tremiam. A Aurora tinha sido levada. E ele não podia fazer nada. Não tinha provas. Não tinha testemunhas. Não tinha nada. Exceto uma coisa. O medalhão.
ainda no bolso dele, e a certeza de que não desistiria. Não agora. Não depois de tudo. Esperou o anoitecer. Depois, movendo-se como sombra, voltou para a casa grande. A propriedade estava vigiada, mas ele conhecia passagens secretas, acessos pelos fundos. Entrou silenciosamente, pegou dinheiro escondido, roupas, facão, revólver. E o mais importante, o título da fazenda e documentos pessoais. Porque Antônio Vasconcelos tinha acabado de tomar a decisão mais insana da vida dele. Ia para Itajubá. Ia invadir a casa do falecido Dr. Sebastião. Ia pegar as provas. Ia salvar Aurora. Mesmo que isso significasse enfrentar os homens mais poderosos do sul de Minas. Mesmo que significasse perder tudo. Porque pela primeira vez em 5 anos, ele tinha algo pelo que lutar. Alguém por quem lutar. E a luz que Helena tinha pedido para ele não deixar apagar, estava acesa de novo, queimando forte. E nada, nem coronéis, nem polícia corrupta, nem o inferno inteiro, ia apagar essa luz. Antônio selou o cavalo mais rápido da fazenda, um alazão chamado Trovão, e partiu na calada da noite. A lua cheia iluminava a estrada de terra, e o frio da madrugada cortava o rosto dele. Itajubá ficava 3 horas de cavalgada pesada. Tinha que chegar antes do amanhecer. Enquanto galopava, a mente dele fervia. Como entraria na casa? Como passaria pelos guardas que certamente estariam vigiando? Como encontraria as provas na biblioteca, no escuro, sem ser pego? Era loucura, suicídio. Mas não havia alternativa. Porque na cela de Itajubá, naquele exato momento, Aurora Mendes estava sozinha, em silêncio, esperando uma morte injusta por um crime que não cometeu. E Antônio não ia deixar isso acontecer. A estrada se estendia à frente, poeira levantando sob os cascos de trovão. E em algum lugar daquela escuridão, entre o medo e a determinação, Antônio Vasconcelos entendeu uma verdade simples. Às vezes, a única maneira de salvar alguém é arriscar tudo. Absolutamente tudo. E ele estava pronto para isso. Porque Aurora não era mais apenas uma estranha que apareceu em sua porteira. Era a esperança. Era propósito. Era a segunda chance que ele nunca imaginou ter. E ele não ia desperdiçá-la. O cavalo galopava. A noite engolia os quilômetros. E lá na frente, na cidade de Itajubá, o destino aguardava. Um confronto que mudaria tudo. Uma verdade que precisava ser revelada. E uma justiça que, mesmo tardia, precisava ser feita. Não importava o preço. Antônio chegou a Itajubá quando o céu ainda estava negro, pontilhado de estrelas frias. A cidade dormia, apenas alguns cães vadios perambulando pelas ruas de paralelepípedo. Ele amarrou o trovão num beco escuro, atrás da igreja matriz, longe de olhos curiosos, e seguiu a pé. A casa do falecido Dr. Sebastião ficava na rua principal. Uma construção de 2 andares com fachada amarela e grades nas janelas. Antônio observou das sombras. Como a Aurora tinha previsto, havia vigilância. 2 homens sentados no degrau da frente, rifle apoiado nas pernas, conversando baixo. Capangas de Evandro, sem dúvida. Não dava para entrar pela frente. Antônio contornou o quarteirão silenciosamente, procurando alternativa. Nos fundos da casa, encontrou um muro baixo, uma janela quebrada no 2º andar, a mesma por onde Aurora devia ter fugido. A madeira podre da janela balançava com o vento. Ele esperou, paciente, observando. Os guardas não vigiavam os fundos. Por que vigiariam? A moça já tinha sido pega. As provas, eles achavam, estavam destruídas. Eram descuidados. E o descuido deles era a chance de Antônio. Quando a madrugada estava no seu ponto mais escuro, aquela hora entre a noite e o dia onde até os vigilantes cochilam,
Antônio agiu. Escalou o muro, agarrou-se à parede áspera, puxou-se até a janela quebrada. O vidro restante arranhava suas mãos. Ele entrou, cuidadoso, fazendo o mínimo de barulho possível. Caiu num quarto escuro. Cheirava a mofo e abandono. Esperou seus olhos se acostumarem com a escuridão. Formas começaram a surgir, uma cama desarrumada, um guarda-roupa aberto, roupas espalhadas. Haviam revirado tudo, procurado desesperadamente por algo que não encontraram. Antônio atravessou o quarto nas pontas dos pés, abriu a porta devagar. Um corredor, escadas à direita. A biblioteca Aurora tinha desenhado ficava no térreo. Ele desceu degrau por degrau, cada rangido da madeira velha soando como um tiro na quietude da casa. No térreo encontrou a biblioteca. A porta estava escancarada. Dentro, a devastação era completa. Livros jogados no chão, estantes tombadas, quadros arrancados das paredes. Eles tinham procurado e não achado. Porque não sabiam onde olhar exatamente. Mas Antônio sabia. Atrás da Virgem, Aurora tinha escrito. Ele varreu a biblioteca com os olhos, procurando. E lá estava, um quadro grande de Nossa Senhora das Dores, ainda pendurado na parede, intocado no meio da destruição. Óbvio demais para ser óbvio. Aproximou-se. Tirou o quadro cuidadosamente. Atrás, a parede de taipa. Ele apalpou, procurando. E então sentiu uma área que soava oca. Tirou o facão da cintura. Começou a cavar. A taipa cedeu fácil, revelando um buraco. E dentro dele, um envelope de couro, protegido, intacto. O coração de Antônio disparou. Pegou o envelope, abriu. Documentos, mapas, certidões falsas, recibos de suborno. E uma carta, assinada pelo próprio Evandro Tavares, ordenando a morte do Major Augusto Mendes. Estava tudo ali. Cada crime, cada roubo, cada assassinato. Provas suficientes para derrubar não apenas Evandro, mas uma dúzia de outros coronéis corruptos. Achei que você viria. Antônio congelou. A voz veio da porta. Ele se virou devagar. E lá estava o coronel Evandro Tavares, revólver apontado para o peito dele, sorriso frio nos lábios. Impressionante. Evandro entrou, seguido por 4 capangas armados. Você realmente achou as provas. Procuramos por dias. Mas você veio aqui, no meio da noite, e achou em minutos. Antônio apertou o envelope contra o peito. Acaba aqui, Evandro. Esses documentos vão para as autoridades. Vocês vão pagar. Vai? Evandro riu. E quais autoridades? O delegado que está no meu bolso? O juiz que janta na minha mesa todo domingo? O governador que deve a eleição aos votos que eu a controlo? Ele deu um passo à frente. Você é um tolo, Vasconcelos. Não existe justiça aqui. Existe poder. E eu tenho todo o poder. Não por muito tempo. Antônio recuou, olhos procurando saída. Mas estava cercado. Me dá os papéis. Evandro estendeu a mão. E talvez eu deixe você viver. Sair da cidade. Começar uma vida nova, longe daqui. Que tal? E a moça? A assassina? Vai ser enforcada amanhã ao meio-dia. Sentença já foi dada. Juiz assinou ontem. Tudo legal. Tudo nos conformes. O sorriso dele alargou. Ela vai morrer, Vasconcelos. Não há nada que você possa fazer. Algo dentro de Antônio explodiu. Raiva, dor, desespero. Ele não tinha vindo até ali, arriscado tudo para deixar a Aurora morrer. Não, de jeito nenhum. Num movimento rápido, pegou o lampião de querosene que estava na mesa. Jogou contra as estantes de livros. O vidro se estilhaçou. O fogo se espalhou instantaneamente. Os livros velhos e secos pegaram fogo como palha. Evandro gritou. Os capangas recuaram com o calor súbito. Antônio aproveitou. Correu para a janela, pulou, vidro rasgando sua camisa, braço. Caiu no jardim, rolou, levantou-se. Tiros explodiram atrás dele.
Uma bala atingiu sua perna, dor lancinante subindo. Ele tropeçou, mas não parou. Correu mancando, o envelope apertado contra o peito, sangue escorrendo. Gritos, mais tiros. A casa começava a pegar fogo, chamas lambendo as janelas. Antônio correu pelas ruas vazias de Itajubá, deixando rastro de sangue. Sabia que não duraria muito. A perna ardia. A visão embaçava, mas tinha que chegar. Tinha que encontrar alguém. Alguém que não estivesse na folha de pagamento de Evandro. E então lembrou. Padre Miguel, o vigário da igreja matriz. Homem velho, conhecido pela retidão. Ele não se venderia. Não podia se vender. Era homem de Deus. Antônio cambaleou até a igreja, subiu os degraus de pedra deixando manchas vermelhas. Bateu na porta grande de madeira. Bateu de novo, e de novo. Ouviu passos lá dentro. A porta se abriu uma fresta. Quem é? A voz rouca do padre. Socorro! Antônio ofegou. Padre, preciso de ajuda. A porta se abriu completamente. Padre Miguel, de uns 70 anos, cabelos brancos, batina preta, olhos bondosos, arregalou os olhos ao ver o estado de Antônio, ensanguentado, sujo, segurando o envelope como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Meu Deus, filho. O padre o puxou para dentro. O que aconteceu? Não há tempo. Antônio estendeu o envelope. Isto aqui são provas. Provas de que os coronéis assassinaram um homem honesto e estão prestes a enforcar uma inocente. Padre, o senhor precisa levar isso para fora da cidade, para São Paulo, para alguém que não possam comprar. Devagar, filho. O padre o levou até um banco. Tentou examinar a perna dele. Você precisa de um médico. Não. Antônio o agarrou. Escuta, Aurora Mendes. Vai ser enforcada hoje ao meio-dia. Ela não matou ninguém. Foi Evandro Tavares. Tá tudo aqui nessas provas. Tudo. Do lado de fora, gritos. Cavalos. Eles estavam vindo. Eles estão me caçando. Antônio empurrou o envelope nas mãos do padre. Se eu morrer, o senhor promete que vai entregar isso? Que vai fazer justiça por ela? O padre olhou para o envelope, depois para Antônio. E naqueles olhos velhos e cansados, viu a verdade. Viu que aquele homem, ensanguentado e desesperado, estava dizendo a verdade. Eu prometo. Padre Miguel disse. Por Deus, eu prometo. A porta da igreja explodiu. Capangas invadiram, armas em punho. Mas o padre já tinha escondido o envelope dentro da batina. Eles agarraram Antônio, jogaram-no no chão. Chutes, coronhadas, dor explodindo em todo o corpo dele. Cadê os papéis? Evandro entrou, ofegante. A casa dele estava pegando fogo. Ele tinha perdido tudo. Cadê? Foram embora. Antônio cuspiu sangue, sorrindo. Já estão longe daqui. Fora do seu alcance, Evandro chutou no rosto. Você vai morrer por isso. Talvez. Antônio tossi. Mas você vai cair. E a Aurora, ela vai viver. Vai ser livre. E todos vão saber a verdade. Levem ele, Evandro ordenou. Joguem na cela com a assassina. Quero que os dois sejam enforcados juntos. Será um exemplo. E Antônio foi arrastado, sangrando, para fora da igreja. O último que viu foi o padre Miguel, de pé no altar, mãos sobre a batina, onde os papéis estavam escondidos. E nos olhos do velho padre, uma determinação que Antônio não esperava ver. Talvez, apenas talvez, ainda houvesse esperança. A cela era pequena, úmida, fedia a mofo e urina. Jogaram Antônio lá dentro como um saco de batatas. Ele caiu pesado no chão de pedra, dor explodindo em cada parte do corpo. A porta de ferro se fechou com estrondo. Antônio. A voz era baixa, rouca, quase inaudível, mas era voz. Uma voz que ele não esperava ouvir nunca. Ele levantou a cabeça, piscando para focar a visão embaçada. E lá, no canto da cela,
Encolhida contra a parede estava Aurora. Suja, machucada, o vestido rasgado, mas viva, e olhando para ele com aqueles olhos verdes arregalados de choque. Aurora. Ele tentou se levantar, não conseguiu. O corpo não respondia mais. Ela veio até ele, ajoelhou-se, tocou o rosto dele com as mãos trêmulas. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Antônio, repetiu. Era pouco mais que um sussurro. A voz quebrada, fraca, mas era voz. Você voltou? Voltou. Ele sorriu apesar da dor. Sua voz voltou. Quando? Quando soube que você tinha vindo, que estava lutando por mim. As palavras saíam com esforço, como se cada sílaba doesse. Algo quebrou dentro de mim, e as palavras voltaram. Peguei as provas. Ele tossiu, sangue manchando os lábios. Dei pro padre. Ele vai levar para longe, fazer justiça. Aurora chorou mais. Você sacrificou tudo por mim. Por quê? Antônio respirou fundo. Cada inspiração, uma agonia. Porque você me fez lembrar o que é estar vivo. Porque você é a luz que voltou. Ela o abraçou. E ali naquela cela fétida, condenados à morte, dois solitários se agarraram um ao outro, como se fossem a última coisa real no mundo. Porque talvez fossem. As horas passaram. A manhã chegou. Luz cinzenta entrando pela janela gradeada no alto da cela. E então, passos. A porta se abriu. O carcereiro, acompanhado de 2 soldados. Chegou a hora, ele anunciou. 12:00. Vamos. Aurora apertou a mão de Antônio. Juntos, ela sussurrou. Juntos, ele confirmou. Eles foram levados para fora. Uma multidão se aglomerava na praça principal. A forca já estava montada. 2 cordas balançando ao vento. Evandro Tavares estava lá, sorrindo, saboreando a vitória. O juiz, o delegado, todos os homens poderosos da cidade. Era um espetáculo. Um aviso. Isto é o que acontece com quem desafia o poder. Subiram os degraus da forca. Antônio cambaleava, sustentado por soldados. Aurora ao lado dele, cabeça erguida, olhos secos agora. Se iam morrer, morreriam com dignidade. O carrasco ajustou as cordas. No pescoço de Aurora, no pescoço de Antônio. A multidão murmurava. Algumas mulheres rezavam. Crianças choravam. Alguma última palavra? O juiz perguntou, entediado. Antônio abriu a boca. Mas antes que pudesse falar, um grito veio do fundo da praça. Parem! Todos se viraram. Um cavalo galopava pela rua principal, e montado nele, batina negra esvoaçando, vinha Padre Miguel. Atrás dele, um homem de terno, cartola, maleta de couro, e atrás desses, uma carruagem com o brasão do governo do estado. Parem esta execução imediatamente. O padre gritou, descendo do cavalo. Evandro empalideceu. Padre, o senhor não tem autoridade, mas eu tenho. O homem de terno se adiantou. Procurador-Geral do Estado de Minas Gerais, Dr. Lúcio Paranhos. E trago aqui, ele ergueu documentos, provas irrefutáveis de que esses 2 inocentes estão sendo executados por crimes que não cometeram. E mais, os olhos dele se fixaram em Evandro. Provas de uma conspiração criminosa envolvendo assassinato, roubo de terras públicas, suborno de autoridades e muito mais. O silêncio na praça era absoluto. Evandro tentou correr, mas soldados de verdade, enviados da capital, o cercaram. Coronel Evandro Tavares, o procurador declarou: o senhor está preso por homicídio, conspiração e traição ao Estado. Evandro foi agarrado, algemado. Ele gritava, se debatia. Mas não adiantava. O poder dele tinha acabado.
A verdade tinha vencido. O carrasco tirou as cordas de Antônio e Aurora. Eles desceram da forca, tremendo, mal acreditando. Aurora caiu nos braços de Antônio. E ali no meio da praça, diante de todos, ela chorou. Chorou de alívio, de dor, de gratidão. E Antônio a segurou, sussurrando em seu ouvido: acabou, você está livre, está segura. O padre Miguel se aproximou, sorrindo através das lágrimas. As provas chegaram a São Paulo ontem à noite. O procurador leu tudo e veio imediatamente. A justiça foi feita. Obrigado, padre. Antônio apertou a mão do velho vigário. Obrigado por cumprir sua promessa. Foi Deus. O padre disse simplesmente. E foi você. Seu sacrifício salvou essa moça. E salvou muitos outros. Porque era verdade. Com Evandro e os coronéis corruptos presos, dezenas de famílias receberiam suas terras de volta. Dezenas de injustiças seriam corrigidas. E o nome do Major Augusto Mendes seria limpo, reconhecido como herói. Aurora olhou para Antônio, segurou o rosto dele entre as mãos. Veio me buscar. A voz dela, ainda fraca, mas clara. Arriscou tudo. E faria de novo. Ele disse, 1000 vezes. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Antônio sorriu. Só precisa viver, ser livre, ser feliz. Com você? Ela perguntou tímida. O coração dele disparou. Se você quiser. Quero, Aurora sussurrou. E pela primeira vez desde que apareceu naquela porteira, há semanas, ela sorriu. Um sorriso verdadeiro, cheio de esperança e promessa de dias melhores. E ali, no meio da praça de Itajubá, enquanto a justiça finalmente era feita, 2 corações quebrados começaram a se curar, juntos, porque às vezes da dor mais profunda nasce o amor mais verdadeiro, e da escuridão mais densa brilha a luz mais forte. E essa luz, a luz de Aurora e Antônio, jamais se apagaria. 3 meses se passaram desde aquele dia na praça de Itajubá. 3 meses desde que a verdade veio à tona e a justiça, mesmo tardia, foi feita. O julgamento dos coronéis corruptos durou semanas, mas o resultado foi unânime. Evandro Tavares e seus comparsas foram condenados à prisão perpétua. As terras roubadas foram devolvidas às famílias legítimas. E o nome do Major Augusto Mendes foi inscrito num monumento na Praça Central, reconhecido como herói que deu a vida pela justiça. Aurora esteve presente na inauguração do monumento. De pé, vestindo um vestido simples de algodão azul, que Antônio tinha comprado para ela na cidade. Ela colocou flores aos pés da estátua de bronze do pai que nunca conheceu. As lágrimas escorriam silenciosas pelo rosto dela, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de paz. Finalmente, seu pai podia descansar. E ela podia viver. Antônio estava ao lado dela, mão firme segurando a dela. A perna ainda doía às vezes, lembrança da bala que tinha levado, mas estava sarando. As cicatrizes no corpo e na alma levavam tempo para curar, mas estavam curando. Dia após dia, a Fazenda Santa Rita tinha voltado a funcionar. Os empregados que tinham fugido com medo durante a confusão retornaram. O café estava sendo colhido, o gado ordenhado. A vida devagar voltava ao normal. Mas não era o mesmo normal de antes. Era melhor, porque agora a Casa Grande não estava mais vazia. A Aurora tinha se mudado para lá 1 semana depois do julgamento. Antônio ofereceu o quarto de hóspedes, o mesmo onde ela tinha ficado naquela primeira noite. Mas as semanas foram passando, e aquela distância respeitosa entre eles começou a diminuir. Café tomado juntos de manhã, conversas longas à noite, na varanda, vendo o pôr do sol tingir o cafezal de dourado.
mãos que se tocavam acidentalmente e demoravam a se soltar. A voz de Aurora voltou completamente. No início, as palavras saíam com esforço, a garganta doía, como se tivesse que reaprender a falar. Mas Antônio tinha paciência infinita. Ouvia cada palavra como se fosse ouro, e aos poucos ela voltou a falar normalmente, a rir, a cantar baixinho enquanto costurava na varanda. Foi numa noite de setembro, com a lua cheia iluminando o terreiro e o cheiro de jasmim no ar, que tudo mudou entre eles. Estavam sentados na varanda, como sempre. Antônio fumava o cachimbo, Aurora bordava um pano de prato. O silêncio entre eles era confortável, familiar. Até que ela falou: Antônio, posso te fazer uma pergunta? Sempre. Ele largou o cachimbo, olhou para ela. Você ainda sente falta dela? Da Helena? A pergunta pegou ele de surpresa. Ficou em silêncio por um momento, pensando. Sinto, admitiu. Todo dia, ela foi o amor da minha vida, minha companheira, minha melhor amiga. Quando ela se foi, achei que nunca mais sentiria nada. Aurora baixou o bordado, olhos fixos nas próprias mãos. E agora? Agora, Antônio respirou fundo. Agora eu entendo que o coração não tem um limite de amor. Ele pode amar de novo, diferente, mas igualmente profundo. Ele se virou para ela. Aurora, eu não sei quando aconteceu, exatamente. Se foi quando você apareceu na porteira, se foi quando você sorriu pela primeira vez, se foi quando quase te perdi. Mas eu me apaixonei por você. Os olhos verdes dela se encheram de lágrimas. Antônio, eu sei. Ele continuou. Eu sei que sou 28 anos mais velho. Sei que você passou por tanto. Talvez precise de tempo, de espaço. Eu também me apaixonei por você. Ela interrompeu. A voz dela firme agora, clara. Desde o dia em que você me acolheu quando todo mundo teria me expulsado. Desde o dia em que você acreditou em mim quando ninguém acreditava. Desde o dia em que você arriscou sua vida por mim. Ela se levantou, foi até ele. Me salvou, Antônio. Em todos os sentidos possíveis. Ele também se levantou. Ficaram frente a frente, tão perto que ele podia sentir a respiração dela. Então, você ficaria comigo, aqui, para sempre? Aurora sussurrou. E então, devagar, ela se inclinou e beijou ele. Foi um beijo suave, hesitante no início. Dois corações quebrados se encontrando, testando, curando um ao outro. E então aprofundou-se, tornando-se algo mais. Promessa, esperança, amor verdadeiro nascido das cinzas da dor. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Mas eram lágrimas boas, lágrimas de recomeço. Casa comigo, Antônio pediu, segurando o rosto dela entre as mãos. Não porque você precisa de proteção. Não porque você me deve alguma coisa. Mas porque eu te amo. E quero passar o resto da minha vida fazendo você feliz. Sim, Aurora sorriu através das lágrimas. 1000 vezes sim. O casamento aconteceu um mês depois, na capela de Pouso Alegre. Foi simples, íntimo. Padre Miguel celebrou a cerimônia, sorrindo como um pai orgulhoso. Os empregados da fazenda estavam presentes. Alguns vizinhos, amigos verdadeiros. Não teve pompa, não teve luxo, mas teve amor. Amor verdadeiro, puro, do tipo que resistiu ao fogo e saiu mais forte. Aurora usava um vestido branco simples, flores silvestres no cabelo. Antônio, terno escuro, gravata, os olhos úmidos, enquanto via ela caminhar até o altar. E quando trocaram os votos, quando o padre os declarou, marido e mulher, a capela inteira aplaudiu. A vida de casados foi um aprendizado. Antônio, acostumado à solidão, teve que reaprender a dividir espaço, decisões, vida. Aurora, acostumada a ser invisível, empregada sem voz, teve que aprender a ser dona de casa,
esposa, igual. Mas aprenderam juntos, com paciência, com amor. Aurora transformou a casa grande, plantou flores no jardim, rosas, jasmins, crisântemos. Costurou cortinas novas, pintou paredes, encheu os cômodos vazios de vida. A cozinha sempre cheirava a pão fresco, café, bolo de fubá. E à noite, música. Ela tinha descoberto o violão velho de Helena no sótão e aprendeu a tocar. Modinhas do interior, canções de amor, melodias que faziam Antônio fechar os olhos e agradecer a Deus por ter ganhado uma segunda chance. 6 meses depois do casamento, Aurora descobriu que estava grávida. A notícia veio numa manhã de março, depois de semanas sentindo enjoos, cansaço. O médico confirmou: um bebê, um filho deles. Antônio chorou quando ela contou. Chorou como não chorava desde a morte de Helena. Mas eram lágrimas de alegria pura. Aos 48 anos, ia ser pai. Algo que ele e Helena nunca conseguiram, apesar de terem tentado por anos. E agora, com Aurora, o milagre acontecia. Vai ser menino ou menina? Ele perguntou, acariciando a barriga ainda pequena dela. Não sei. Aurora sorriu. Mas se for menino, quero chamar Augusto. Em homenagem ao meu pai. Augusto Vasconcelos. Antônio experimentou o nome. Perfeito. E se for menina? Helena, em homenagem à sua esposa. Ele olhou para ela, surpreso. Você faria isso? Claro. A Aurora pegou a mão dele. Ela foi importante para você. Foi parte de quem você é. Eu não tenho ciúmes disso. Tenho gratidão. Porque o amor que ela te ensinou é o amor que você me dá agora. E naquele momento, Antônio entendeu que tinha encontrado não apenas uma nova esposa. Tinha encontrado uma alma gêmea. Alguém que entendia que amor não exclui, não compete, amor multiplica. Os meses seguintes foram os mais felizes da vida de Antônio. Ver a Aurora grávida, radiante, preparando o quarto do bebê, bordando roupinhas minúsculas. Ver a barriga crescer, sentir os chutes do bebê sob a palma da mão. Era mágico. Era a redenção completa. Em dezembro de 1955, numa noite quente de verão, a Aurora entrou em trabalho de parto. Foi longo, doloroso. Antônio ficou ao lado dela o tempo todo, segurando a mão, enxugando o suor, sussurrando encorajamento. E quando finalmente, às 6 da manhã, o choro de um bebê encheu a casa, Antônio sentiu o coração explodir de amor. É menino. A parteira anunciou, mostrando o bebê pequeno, vermelho, perfeito. Augusto Vasconcelos tinha chegado ao mundo. E com ele, a certeza de que o futuro seria diferente. Melhor, cheio de esperança. Aurora segurou o filho nos braços, exausta, mas radiante. Olha, Antônio, nosso filho. Antônio tocou a cabecinha do bebê com reverência. Nosso milagre. Os anos se passaram. Augusto cresceu forte, esperto, com os olhos verdes da mãe e o temperamento firme do pai. Depois dele, vieram mais 2, Helena e 3 anos depois, Miguel, batizado em homenagem ao padre que tinha salvado suas vidas. A fazenda Santa Rita prosperou. Com a prisão dos coronéis corruptos, novos mercados se abriram. Antônio expandiu a produção de café, comprou mais gado, construiu casas melhores para os empregados. Mas mais importante que a prosperidade financeira era a prosperidade da alma. A casa estava sempre cheia de risadas, de crianças correndo, de amor. Aurora se tornou figura respeitada na comunidade. Dava aulas de leitura para as crianças dos empregados, ajudava famílias necessitadas, organizava festas religiosas. A moça silenciosa que tinha aparecido naquela porteira, aterrorizada e sem voz, tinha se tornado uma mulher forte, respeitada, amada. E todas as noites, antes de dormir, ela segurava o medalhão de prata que ainda guardava, o medalhão do pai, e agradecia. Agradecia pelo sofrimento que tinha passado, porque tinha levado ela até ali, até Antônio, até a vida que nunca imaginou ter. Num dia de junho de 1970,
16 anos depois daquele encontro na porteira, Antônio e Aurora estavam sentados na mesma varanda, vendo o pôr do sol. Os cabelos dele estavam brancos agora, o corpo mais curvado. Ela tinha 40 e poucos anos, algumas rugas ao redor dos olhos, mas ainda bonita, ainda aqueles olhos verdes que o enfeitiçavam. Você sabia? A Aurora disse, entrelaçando os dedos nos dele. Naquela noite, quando eu apareci na porteira, eu não tinha esperança nenhuma. Achei que ia morrer. E então você abriu aquela porteira e salvou minha vida. Você salvou a minha também. Antônio respondeu. Eu estava morto por dentro. Você me trouxe de volta. Então estamos quites, ela sorriu. Estamos, ele concordou. E então, olhando para o cafezal dourado sob o sol poente, para as crianças brincando no terreiro, para a vida que tinham construído juntos, ele sussurrou: obrigado. Por quê? Por aparecer naquela porteira, por confiar em mim, por me amar, por tudo. A Aurora apoiou a cabeça no ombro dele. Obrigada a você, por acreditar, por lutar, por não desistir. E ali ficaram, enquanto o sol descia e as estrelas começavam a aparecer. 2 sobreviventes, 2 guerreiros, 2 almas que encontraram uma na outra o que o mundo todo tinha negado: dignidade, justiça, amor verdadeiro. A história de Aurora e Antônio se tornou lenda na região. As pessoas contavam aos filhos, aos netos, a história da moça que apareceu na porteira e do fazendeiro que arriscou tudo por amor. Alguns diziam que era exagero, outros que era impossível. Mas quem conhecia os dois sabia a verdade. Era real. Cada palavra, cada sacrifício, cada vitória. E quando, anos depois, Antônio finalmente descansou, velho, feliz, cercado pela família que amava, Aurora segurou a mão dele até o último suspiro e sussurrou: te vejo do outro lado, meu amor. Porque o amor deles não terminava com a morte. Continuaria, na memória dos filhos, nas histórias que seriam contadas, no legado de coragem, fé e esperança que deixaram. A porteira da fazenda Santa Rita continua lá até hoje. E dizem que em noites de lua cheia, se você passar por lá, pode ouvir o eco de uma promessa feita há muito tempo. Uma promessa de que não importa quão escura seja a noite, sempre haverá alguém disposto a abrir a porteira e deixar a luz entrar. E se você está passando por dias difíceis, lembre-se da história de Aurora e Antônio. Lembre-se de que a redenção é possível, que a justiça pode vencer, que o amor verdadeiro existe e que às vezes, no momento mais escuro, basta alguém acreditar em você para mudar tudo. Se essa história tocou seu coração, deixe um like aqui embaixo. Se inscreva no canal para mais histórias emocionantes do interior brasileiro. Compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. E me conta nos comentários o que você achou dessa história. Qual parte mais te emocionou? A próxima história já está te esperando. Clique aqui e descubra mais um drama épico que vai te prender do início ao fim. Até a próxima. E lembre-se, nunca desista. A luz sempre vence a escuridão.